Acho que o som estava baixo. Deixa eu aumentar aqui. Acho que agora os irmãos me ouvem melhor. Nós vamos dar início hoje, né? Dar seguimento. Iniciamos um livro novo, o livro de Romanos, Carta aos Romanos. E é um livro de bastante ensinamento para a gente, irmãos. Ensinamento da igreja primitiva. São situações reais que os nossos irmãos passavam na época. Então que nós viemos aprender com os nossos irmãos, aprender com o apóstolo Paulo, que vem trazendo uma série de instruções, né, para a igreja da época e que são base daquilo que a gente precisa ter hoje. Amém, amados? Vamos orar ao Senhor para a gente poder dar início a essa leitura da palavra. Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos por essa semana, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia, nós te exaltamos porque Tu és um Deus bondoso, Tu és um Deus conosco, Tu és, Senhor, Emanuel, ó Pai. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, que o Senhor venha alcançar os meus irmãos, Senhor, venha alcançar os lares nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, que o Senhor venha alcançar os corações, ó Pai, e que a Tua palavra venha nos transformar, Senhor, dia após dia, Senhor, que a Tua palavra venha nos restaurar, nos consolar, Senhor, nos abençoa, Pai, se conosco, em o nome do Senhor Jesus, amém. Vamos já entrar para a nossa tela de leitura. Eu queria estar lendo com os irmãos. Então, qual é a vantagem de ser judeu? A circuncisão tem algum valor? Sim, há muitos benefícios. Em primeiro lugar, aos judeus foi confiada toda a revelação de Deus. É verdade que alguns deles foram infiéis, mas isso significa que Deus será infiel? De maneira nenhuma. Ainda que todos sejam mentirosos, Deus é verdadeiro. E as Escrituras dizem a seu respeito: será provado que tens razão no que dizes, e ganharás tua causa no juízo. Alguém poderia dizer: mas nosso pecado não cumpre um bom propósito. Ajuda os outros a verem como Deus é justo? Não é uma injustiça, portanto, Deus nos castigar? Estou seguindo o ponto de vista humano. Claro que não. Se fosse assim, como Deus poderia julgar o mundo? Alguém poderia argumentar ainda, mas por que Deus me condena como pecador se minha mentira ressalta a sua verdade e lhe traz mais glória?
E alguns até nos difamam, afirmando, dizendo: quanto mais pecarmos, melhor. Quem diz essas coisas merece condenação. Pois bem, devemos concluir que nós, judeus, somos melhores que os outros? Não, de maneira nenhuma, pois já mostramos que todos, judeus ou gentios, estão sob o poder do pecado. Como afirmam as Escrituras, ninguém é justo, nenhum sequer. Ninguém é sábio, ninguém busca a Deus. Todos se desviaram e se tornaram inúteis. Ninguém faz o bem, nenhum sequer. Sua conversa é repulsiva, como o odor de um túmulo aberto. Sua língua é cheia de mentiras. Venenos e serpentes goteja de seus lábios. Sua boca é cheia de maldição e amargura. Apressam-se em cometer homicídio. Por onde passam, deixam destruição e sofrimento. Não sabem onde encontrar paz, não têm o menor temor de Deus. É evidente que a lei se aplica àqueles a quem ela foi entregue, pois seu propósito é evitar desculpas e mostrar que todo mundo é culpado diante de Deus. Pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. A lei simplesmente mostra quantos somos pecadores. Agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele, sem a exigência da lei. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos os que creem, sem nenhuma distinção. Pois todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus. Mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo do nosso pecado. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, como sangue que ele derramou, mostrando assim sua justiça e favor dos que creem. No passado, ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Podemos então nos vangloriar de ter feito algo para sermos aceitos por Deus? Não, pois nossa absolvição não vem pela obediência à lei, mas pela fé. Portanto, somos declarados justos por meio da fé, e não pela obediência da lei. Afinal, Deus é apenas dos judeus? Não. Também Deus dos gentios? Claro que sim. Existe um só Deus, e Ele declara justos tanto judeus como gentios somente pela fé. Então, se enfatizarmos a fé, quer dizer que podemos abolir a lei? Claro que não. Na realidade, é só quando temos fé que cumprimos verdadeiramente a lei. Irmãos, um capítulo bem explicativo, eu nem fiz pausas, né? Paulo é bem direto aqui nesse capítulo, e ele explica, né, essa questão de judeus e de gentios, da justificação pela fé, da absolvição dos nossos pecados. Todos nós, irmãos, sem exceção, todos pecaram, e destituídos estávamos da glória de Deus. Estávamos fora da graça do Senhor. Mas o Senhor, Ele veio e se entregou por nós, e fez sacrifício por nós, e se fez
pecador por nós e nos absolveu, e por intermédio de Cristo nós chegamos. Por intermédio de Cristo nós nos achegamos à justificação. Paulo é claro nesse capítulo. E vamos para o capítulo 4. Do ponto de vista humano, Abraão foi o fundador de nossa nação. O que descobriu ele, se suas obras o tivessem tornado justo, ele teria motivo para se vangloriar, mas não perante Deus. Se suas boas obras o tivessem tornado justo, ele teria motivo para se vangloriar, mas não perante Deus. Pois as Escrituras dizem: Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Irmãos, eu queria fazer uma pausa aqui com os irmãos. Vou voltar nos versos 2 e 3 com os irmãos. Se suas obras o tivessem tornado justo, ele teria motivo para se vangloriar, mas não perante Deus. Pois as Escrituras dizem: Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Irmãos, Abraão não foi considerado justo por aquilo que ele fez. Ele foi considerado porque desde a época de Abraão creu em Deus, irmão. E este é o segredo. Esse é o segredo. É crer no Senhor Jesus. É crer em Deus. O salário daquele que trabalha não é um presente, mas um direito. Contudo, ninguém é considerado justo com base em seu trabalho, mas sim por meio de sua fé em Deus, que declara justo os pecadores. Irmãos, a justificação, a nossa justificação é pela graça do Senhor. É pela nossa fé, é o crer que vai nos tornar justos. Muitos fazem obras, e não é errado, irmãos, fazer obra. Né? A obra é um reflexo da justificação que nós recebemos. Mas não é pelas obras. Não é eu fazendo obras que eu vou ser justificado. Mas é pela fé. É pelo crer no Senhor Jesus. É isso que vai me justificar. Davi também falou a esse respeito, quando descreveu a felicidade daqueles que são considerados justos, sem terem trabalhado para isso. Como são felizes aqueles cuja obediência é perdoada e cujos pecados são cobertos. Sim, como são felizes aqueles cujo pecado o Senhor não os leva em conta. Por acaso essa bênção é para os judeus ou se estende também aos gentios incircuncidados? Já dissemos que Deus considerou Abraão justo por meio da sua fé. Mas como que isso aconteceu? Ele foi considerado justo somente depois de ter sido circuncidado ou antes disso? Está claro que foi antes de ele ser circuncidado. A circuncisão era um sinal de que Abraão já possuía fé e de que Deus já o havia declarado justo, mesmo antes dele ser circuncidado. Portanto, Abraão é o pai daqueles que têm fé, mas não foram circuncidados. Eles são considerados justos por causa da sua fé. Irmãos, havia esse conflito, né, esse embate de alguns irmãos da época, porque e isso reflete também um pouco aquilo que os fariseus faziam, a atitude dos fariseus, né? Porque muitos judeus e muitos fariseus consideravam-se melhores, né? Consideravam-se superiores por causa de serem circuncidados e chamados filhos de Abraão. E Paulo vem trazendo que não foi a circuncisão que era um sinal de que Abraão já tinha fé. Abraão se circuncidou porque tinha fé.
E isso faz uma alusão hoje às nossas atitudes, irmãos. Se a gente trocar a questão da circuncisão, né, por obras, né, a gente poderia trazer que as obras são um sinal, né, de que nós já possuímos a fé, que Deus já havia nos declarado justo. Pelas obras? Não, porque nós cremos. Então, na época, o grande embate era essa questão da circuncisão, né, que acredito que a maioria dos irmãos sabem o que é circuncisão, mas a circuncisão era uma marca física feita em todo homem, macho, né? Era feita no órgão sexual masculino, era uma operação de fimose, né? Cortava-se o prepúcio ali e essa marca que ficava no homem demonstrava que ele era um filho de Deus, um escolhido por Deus, né? E Paulo vem refutando que não foi a circuncisão que fez isso, mas a fé que Abraão teve. Hoje nós não fazemos a circuncisão física, né? Mas que nós venhamos ter os nossos corações marcados com uma circuncisão espiritual e que reflete as nossas obras, e que reflete naquilo que somos, naquilo que agimos, como nos portamos, né? Que isso venha refletir em nós. Amém, amados? E também é o pai daqueles que foram circuncidados, mas somente se tiverem o mesmo tipo de fé que Abraão tinha antes de ser circuncidado. A promessa de que Abraão e seus descendentes herdariam toda a terra não se baseou em a sua obediência à lei de Deus, mas sim no fato dele ter sido considerado justo quando teve fé. Portanto, se a herança prometida é apenas para aqueles que obedecem à lei, a fé é desnecessária e a promessa é anulada, pois a lei traz ira sobre aqueles que tentam obedecer a ela. A única forma de não quebrar a lei é não ter lei nenhuma para quebrar. É por isso que a promessa ela vem pela fé, para que ela seja segundo a graça e assim alcance toda a descendência de Abraão. Não somente os que vivem sob a lei, mas todos os que têm fé, como a que teve Abraão, pois ele é o pai de todos os que creem. Conforme aparece nas Escrituras, eu o fiz pai de muitas nações. Isso acontece porque Abraão creu no Deus que traz os mortos de volta à vida e cria coisas novas do nada. Esse texto é muito lindo, viu, amados? Abraão, ele creu porque creu num Deus que traz os mortos à vida e cria coisas novas do nada. Irmãos, tenha fé no Senhor. O Senhor, ele nos prometeu, né, que nós dormiríamos, mas ele prepararia-nos morada. Então, é ele que traz os mortos de volta à vida, né? Até porque vivíamos uma vida de mortos. Hoje nós somos vivos em Cristo. E cria novas coisas do nada. Cria coisas novas do nada. Pastor, não tem nada, está difícil. O Senhor cria coisas novas do nada. Amém, amados? Lindo esse versículo. Mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão a manteve, crendo que se tornaria o pai de muitas nações. Pois Deus lhe tinha dito, esse é o número de descendentes que você terá. Sua fé não se enfraqueceu, embora ele soubesse que aos 100 anos o seu corpo
bem como o ventre de Sara, já não tinham mais vigor. Em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou. Na verdade, ela se fortaleceu. E com isso ele deu glória a Deus. Em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou. Na verdade, ela se fortaleceu. E com isso ele deu glória a Deus. Irmãos, todos nós temos promessas. Promessas do Senhor sobre as nossas vidas. Promessas que estão nas Escrituras Sagradas. Promessas que o Senhor nos fez. Abraão, na promessa de Deus, não vacilou. Na promessa de Deus, em nenhum momento Abraão vacilou. Não vacile nas promessas de Deus. E com isso você vai estar glorificando ao Senhor. Ele se fortaleceu. E com isso ele deu glória a Deus. Amém, amados? Abraão esteve plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo o que ele promete. Deus é poderoso para cumprir tudo o que promete. Por isso, por sua fé, ele foi considerado justo. E quando Deus considerou Abraão justo, não o fez apenas para benefício dele. As Escrituras dizem que foi também para nosso benefício, pois elas garantem que também seremos considerados justos, por crermos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante de Deus. Amém, irmãos? Um texto tremendo, um texto lindo, um texto que glorifica ao Senhor, um texto que também nos explica e nos coloca a questão da lei e a questão da graça, né? Foi por graça, amados. Não foi porque que a gente era bonzinho, não foi porque a gente não era e não é bonzinho, né? A gente não era e a gente não é pessoas justificáveis, né? Não, a justiça não era por nós, mas foi porque cremos, assim como Abraão creu, que nós fomos justificados, irmãos. Nós cremos aquele que ressuscitou dos mortos. Nós cremos aquele que foi entregue à morte por causa dos nossos pecados, por nossa causa. Por isso que nós fomos justificados. Porque não haveria, irmãos, como estarmos justificados. Perante a lei não teria como. Mas o Senhor se fez pecado por nós. E para que nós fôssemos justificados, nós cremos no Senhor. Amados, eu quero encerrar, né, essa leitura de hoje e pedir aos amados, né, aqueles que puderem fazer, os irmãos que estão ao vivo, que os irmãos possam compartilhar, né, essa leitura bíblica, que os irmãos possam curtir e que os irmãos possam deixar um comentário, né? Às vezes a gente marca uma pessoa no comentário também, para que essa palavra alcance as pessoas. Existem muitas pessoas, irmãos, que elas mesmas não conseguem se perdoar, dependendo daquilo que fez de errado, dependendo da vida passada que teve. Mas saiba que o Senhor já nos perdoou. E já nós somos justificados. Não porque fizemos coisas boas, não porque somos bons, não porque mudamos. Estamos no processo, mas porque o Senhor nos perdoou. Porque cremos nele. Amém, amados? E nós prosseguiremos, né, nessa leitura da carta aos Romanos.
Peçam aos amados que não percam, né, essas leituras. São palavras, irmãos, tremendas que o Senhor tem preparado para nós, que o Senhor tem separado para nós. Então, não perca essas leituras bíblicas. Se possível, convide alguém, né, para fazer parte dessas maratonas, né, dessas leituras bíblicas. E que o Senhor venha ir falando ao longo desse dia, né, para os irmãos que estão vendo agora, com os irmãos. Amém, amados? Eu agradeço a presença dos irmãos, eu agradeço a Deus pela vida dos irmãos, né? E que o Senhor venha multiplicar em graça, misericórdia sobre a vida dos irmãos. Amém? Vamos orar? Pai, nós te louvamos, nós te adoramos, Senhor, nós te exaltamos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Que o Senhor venha multiplicar, Senhor, sobre a vida dos meus irmãos. Se porventura, Senhor, há um sentimento de culpa, se porventura, Senhor, há um sentimento, Senhor, de não pertencimento, ó Pai, de não justificativa, Senhor. Se porventura, Senhor, há alguma obra, Senhor, que é feita, Senhor, para reparar, Senhor, algum pecado, alguma coisa que fizemos de errado, Senhor. Que nós venhamos entender, Senhor, nessa manhã, que a Tua justificação, Senhor, vem pela graça, Senhor. E que as obras refletem, Senhor, esse perdão que recebemos, ó Pai. E que esse perdão vem de graça, Pai. E que esse perdão dos nossos pecados, Senhor, vem pela graça do Senhor e não pelas obras. No nome de Jesus, Senhor, abençoa os meus irmãos, Senhor, abençoa cada um que vai ouvir essa mensagem. Nós estivemos aqui reunidos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Que a graça, a misericórdia, a consolação do Senhor venha nos alcançar desde agora e para todo sempre. Amém, amados. Deus abençoe. Na próxima sexta nós voltamos com a leitura, né? Não se esqueça que nós temos o culto, né, no domingo. Mas a leitura mesmo nós voltamos próxima sexta-feira. Deus abençoe, amados. Um abraço. Fiquem na paz do Senhor.